talvez, quem sabe. E para mostrar a exigência radical no discipulado, o texto do Evangelho nos apresenta algo que pode assustar a alguns se não for bem compreendido o texto. A tradução colocada aqui para nós já faz a interpretação teológica para a nossa realidade. Quem não se desapega de pai, mãe, mulher, no caso esposo ou esposa, filhos ou filhas, irmãos e irmãs, quem não carrega a cruz atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Há algumas traduções que querem ser mais fiéis ao verbo original no texto em grego e traduzem assim: quem não odeia pai e mãe, e assim por diante. Quem não despreza pai, mãe, esposa, esposo, filhos. E algumas pessoas, quando leem essas traduções, que querem ser fiéis, segundo os especialistas em exegese bíblica, ao texto original, muitas vezes ficam em conflito. Como odiar? Como desprezar? Jesus não diz que é preciso amar a Deus e amar ao próximo. O que está acontecendo aqui no texto? É que na cultura semita, esse verbo, que muitas vezes tem o sentido, na sua tradução de odiar para nós, não significa o que nós sentimos no coração de ódio, rancor e coisa parecida. Tem o significado de colocar abaixo, colocar em plano inferior. Mas o que Jesus quer de fato no texto nos ajudar a compreender, e a gente só entende isso a partir do mandamento maior, que é o mandamento do amor, porque esse mandamento é a chave de leitura para tudo na Bíblia. À luz do mandamento maior, nós vamos entender o que Jesus quer nos pedir e o que Ele quer exigir de nós como discípulos e seguidores e seguidoras. Jesus não diz no mandamento maior, que é o mandamento do amor, amar a Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a inteligência, e amar ao próximo como a nós mesmos. Esse é o mandamento que orienta tudo. A partir dele, entendemos o que Jesus está pedindo. E que não deve chocar ninguém. Eu ouvi, e não uma ou duas vezes, pais dizerem assim: padre, como é que Jesus fala no Evangelho para amar menos o filho ou a filha? Não dá, padre. Eu lembro de alguns esposos que não estavam bem no seu relacionamento, e eles até diziam assim: tudo bem não amar o marido, nem amar a esposa, mas os filhos não. Eles brincavam, alguns diziam: esposo ou esposa nem parente é. Vocês já ouviram essas coisas, né? Nem parente é, mas filho não, é sangue do meu sangue. Não tem como entender isso que Jesus está pedindo. Tem como entender claramente o que Jesus está pedindo, que não é aquilo que as pessoas estão entendendo ou interpretando. Ouçam o mandamento maior: amar a Deus com todo o nosso ser, mente, coração e alma.
Amar ao próximo como a nós mesmos significa que o amor é a base e o sustento de tudo, que o amor é o próprio Deus. O que Jesus fala no Evangelho e pede que nós entendamos é algo muito simples. O pai deve amar mais e mais e mais a seus filhos. Se ele diz que está amando muito, ainda não é suficiente. Ele tem que amar mais ainda. É isso que Deus pede. O esposo e a esposa precisam se amar muito mais do que estão se amando também. E precisamos nos amar ainda além do que estamos fazendo como irmãs e irmãos. Esse é o desejo de Deus. Agora Deus diz como isso pode acontecer. Como é que isso vai acontecer? Amando em primeiro lugar. Amar a Deus em primeiro lugar não significa deixar de amar o outro. É exatamente o contrário. Amar a Deus em primeiro lugar, que é a fonte de amor, significa beber dessa fonte inesgotavelmente, para que amemos mais, mais e mais. Esposa e esposo, filhos e filhas, irmãos e irmãs. O pouco que nós conseguimos amar agora, só o podemos fazer porque estamos em comunhão com Deus. Mas querem amar mais? Aprofundem a comunhão com o Senhor. Bebam mais do amor que é Ele próprio e que Ele partilha conosco. Aí mais amor teremos para que as nossas relações entre esposos, entre pais e filhos, entre irmãos, entre amigos, seja uma relação profundamente semelhante à que nós temos com Deus. Aliás, no mandamento maior, o texto de São Mateus fala claramente que amar a Deus e amar ao próximo é da mesma natureza. A palavra que é usada geralmente para traduzir o termo homoios, que aparece no texto, é a palavra semelhante. Mas da mesma natureza significa igual. Não tem dois tipos de amor não, minha gente. É o amor de Deus, que é colocado em nosso coração. É esse amor que é vivido, experimentado, amadurecido, trabalhado entre nós. Jesus não pede que ninguém despreze, que ninguém diminua o amor para com seus pais, familiares, amigos e colegas. Pelo contrário, Deus não tem ciúme não, porque nós não conseguimos competir com Deus. Geralmente o ciúme é porque a gente tem medo da concorrência. Deus não tem medo da nossa concorrência, porque a gente pode juntar o amor de todos nós num saco só, e diante do amor de Deus, o nosso amor vai ficar muito pequenininho ainda, porque o amor de Deus é sempre inesgotável, incondicional, eterno e universal. Então vamos pedir a Deus que Ele nos ajude a compreender o amor que é Ele próprio, amor que habita o nosso coração e que precisa em nós amadurecer para que tudo na nossa vida seja espelho, reflexo desse amor maior que é o Deus uno e trino.